Amigos, Deus age. O Espírito Santo fertiliza a sua igreja. Vamos apresentar a vocês a ação do Espírito Santo na pessoa de dois padres, vejam bem, italianos. Padre Enrico e Antonello, que vieram no Brasil. E sentindo a dor que se cria dentro das megápolis da cidade, no coração de São Paulo, com a riqueza enorme desta cidade, a capital da economia, mas também marcada por coroa de espinhos, na marginalização de centenas, milhares de pessoas que vivem na coroa da cidade e nas periferias e perambulando pela rua. Esses dois padres decidiram fazer algo e daí nasceu uma obra de misericórdia do amor de Deus. Conheça o que Deus faz quando o coração de um homem se abre para Deus. Brasil, o imenso país da América do Sul, não deixa de assombrar-nos com algumas metrópoles cuja riqueza e infraestrutura se assemelham a que podemos encontrar nos países mais desenvolvidos do mundo. O estado brasileiro de São Paulo abriga 21% dos brasileiros, ou seja, mais ou menos 40 milhões de pessoas. Na sua região metropolitana, São Paulo, a maior cidade do Brasil, conta aproximadamente com 20 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo é, sem dúvida, a capital cultural e econômica do Brasil. E, por isso, sempre atraiu milhares de imigrantes de todos os lados do Brasil e de outros países da América Latina. Mas, infelizmente, a cidade não tem a infraestrutura para absorver todos os migrantes e, por isso, milhares de pessoas já vivem nas grandes favelas e muitos não veem outra alternativa do que lutar pela sua sobrevivência no mercado informal de trabalho. Durante o dia, no meio desta enorme e populosa cidade, quase não percebemos uma enorme quantidade de seres humanos às margens do progresso. Porém, temos uma enorme surpresa quando, ao cair da noite, vemos aparecer uma população urbana, distinta da diurna, que enche as ruas, as praças, aparecendo desde os cantos e becos onde se resguardaram durante o dia. É a cidade dos habitantes da noite. Os moradores de rua, dos mendigos, dos alcoólatras, das famílias e das crianças da rua, do delito e da prostituição. Uma multidão de seres humanos que ocultam na escuridão a dor do fracasso, a solidão e a miséria. E a igreja, nessas condições, é especialmente chamada a estar ao lado daqueles que perderam suas raízes culturais, sociais e religiosas e tem a missão de devolver àqueles que vivem na miséria a sua consciência de sua dignidade. Graças a Deus que a igreja não dispõe somente de sacerdotes e religiosas, mas vem surgindo cada vez mais grupos de leigos comprometidos e formam novas comunidades, novos movimentos que encontram novas formas de evangelização. A comunidade católica Aliança da Misericórdia foi criada no ano 2000 por dois sacerdotes de origem italiana, o padre Enrico Porco e o padre Antonello Cadedu. Estes sacerdotes, junto a um grupo de pessoas leigas,
sentiram a urgência de criar uma obra que ajudasse a levar a palavra de Deus nesta sufocante realidade dos problemas urbanos. Por isso, escolheram como missão resgatar a dignidade humana, moral, cultural e especialmente espiritual das pessoas que se encontram em situação de exclusão social. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe teu complexo ver. Às vezes que não é ninguém. Aqui em São Paulo, como em todas as grandes metrópoles, temos muitas pessoas que se perdem na bebida, na droga ou na delinquência. O Brasil tem estatísticas terríveis, com 33.500 assassinatos por ano. Temos uma verdadeira guerra no Brasil. Nós tentamos nos aproximar destes irmãos. Queremos criar para eles, para estes pobres, uma ponte de misericórdia, uma ponte mediante a qual os ricos materialmente e os que têm dinheiro, poder, estruturas, indústrias, empresas, possam, de certo modo, unir-se com os pobres para dar-lhes e aprender com eles. Ao mesmo tempo, estes pobres, estes marginalizados, estas pessoas que sofrem e encontramos na rua, na favela, podem ser ricos, porque eles têm riquezas muito belas, muito fortes, e podem ser riqueza para os mesmos pobres. Apesar do perigo, em uma casa como qualquer outra, alguns missionários da misericórdia decidem viver em comunidades inseridas na favela. Sua vocação é servir aos mais pobres ou simplesmente estar junto deles. São estes gestos que produzem mudanças ao seu redor. Seu testemunho fraternal e de uma profunda vida espiritual é uma semente plantada neste terreno tão árido. Como foi a missão? Beleza, uma graça. Beijo, Tudo bem? Tudo bem? Nós comprovamos que muitos jovens deixam os revólveres, as armas, por outras armas que são a Bíblia e o Rosário, com forte experiência no testemunho cristão. Há algum tempo, um jovem que se havia convertido foi abordado por seus velhos companheiros de delito que lhe apontaram um revólver e este jovem disse: "Eu não vou para nenhum assalto." Queriam levá-lo novamente à vida dos assaltos e da delinquência. Disse: "Olhem, minha arma agora é o rosário." Então o companheiro lhe apontou o revólver e disse: "Agora vamos ver o que faz a tua arma contra a minha arma." E ele respondeu que podia matá-lo, porque não ia renunciar ao que havia encontrado, porque Cristo lhe dava a verdadeira vida. E este jovem, disposto a dar sua vida para evangelizar os companheiros na delinquência, recebeu só um soco e foi atirado ao chão, e depois começou de novo a anunciar esse Jesus pelo qual ele está disposto a dar a vida. Os moradores de rua são sem dúvida uma surpresa. Toda uma cidade de pessoas marginalizadas vive de noite, e a misericórdia de Deus deve alcançá-los também. Tudo bem? Tudo bem? Tá lembrado de mim? Você lembra? Eu lembro. Isso, o que eu lembro, guarda Mas calma, menino. Você tá bem? Lembra bem? Você é um ser, você. Os missionários já se tornaram conhecedores das praças e esquinas onde se reúnem os moradores de rua. Sacrificando horas de descanso e arriscando sua segurança física, eles vão ao encontro destes irmãos abandonados e marcados por todos os tipos de males. Zaqueu pequeno, com um anão, queria ver Jesus. Subiu por uma árvore então para ver Jesus passar. O Salvador passando viu e olhando assim falou: Zaqueu, desce daí, pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Zaqueu pequeno como anão queria ver Jesus. Subiu por uma árvore então para ver Jesus passar.
passar. O Salvador passando viu e olhando assim falou: Zaqueu, desce daí, pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Aquelas crianças que víamos em situação de abandono são convidadas pelos missionários a casas especiais de recuperação, afastadas do ambiente da rua. Ali encontram um verdadeiro lar. São levadas à escola, acompanhadas em seus estudos, alimentadas e educadas. Os missionários são sua família. Com eles vivem, brincam, crescem, se curam das feridas da vida na rua e também aprendem a conhecer e a rezar a seu Deus Pai. A Aliança da Misericórdia conta com várias casas de recuperação de crianças segundo as idades e de adultos que desejam sair da mendicância, das drogas e de toda a classe de situação de vida indigna. Outro dos apostolados dos missionários da misericórdia são as obras materiais. Um dos eventos trata-se de um encontro internacional anual, no qual, além do anúncio do Evangelho nos lares, uma grande parte do tempo é dedicado ao trabalho físico a favor das famílias mais pobres entre as mais pobres. Algo muito importante para nós é poder mostrar esta ponte de misericórdia, a Igreja Universal, que Deus deseja revelar-se com o seu Santo Espírito. Por isso, é importante para nós, por exemplo, ir junto aos pobres, dormir com eles embaixo das pontes, ir às favelas, construir casas, porque eram casebres, poder agir e ir com eles com a oração, com a força do Espírito Santo. Nós vemos que mais importante que dar de comer, é importante poder levar a estas pessoas o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz tudo. Nós vemos que é suficiente este pouco e Deus faz tudo. No Centro de Formação e Casa de Encontros, situado nos arredores de São Paulo, os adoradores da Divina Misericórdia intercedem a adoração perpétua da Eucaristia por toda a obra. A oração fervorosa e constante é parte central do carisma da Divina Misericórdia. Nela se apoia todo o arco-íris de diferentes opções de vida e de serviços que irradiam a graça de Jesus misericordioso.
Uma das originalidades da comunidade é a Cristoteca, porque percebemos que muitos jovens se perdem e a cidade de São Paulo vive de noite como todas as grandes metrópoles. E então vemos que, de modo geral, a igreja está fechada de noite e há farmácias abertas às 24 horas, shoppings 24 horas, bares 24 horas, prostíbulos 24 horas, 24 horas de droga. Mas para este povo noturno não existem lugares alternativos e, principalmente para os jovens, não há opções alternativas de alegria, de festa, de encontro durante a noite. Então inventamos uma noite para Cristo. Toda sexta à noite, desde as 23 até as 6 horas da manhã, dançamos e celebramos. Às vezes há 1.000, outras 3.000 ou 4.000 jovens que vêm para viver uma noite que começa com uma grande celebração. Uma missa curta de 2h30 ou 3 horas e depois os jovens começam a dançar, mas dançam para Cristo, em um ambiente de pureza, de santidade. E isto contagia a muitos outros que passam, que entram, que deixam a droga, que se convertem. Temos jovens que frequentavam estes ambientes e que hoje caminham à consagração, que querem ser missionários, evangelizadores de outros jovens e vêm às vezes de uma vida de prostituição ou de uma vida de delinquência. Enquanto você perdia as oportunidades de amar, talvez a tarefa mais difícil seja a formação dos inúmeros jovens que optam por dedicar sua vida a formar parte desta comunidade, seja como leigos casados, como celibatários ou sacerdotes. Entre eles, há jovens provenientes de famílias crentes ou que desconheciam totalmente a fé. Do mesmo modo, há pessoas que chegam com uma instrução profissional e alguns que vêm do mundo do delito. Naturalmente, o crescimento tão rápido de um novo movimento exige um bom acompanhamento pelo bispo e também uma boa formação religiosa. E por isso a nossa obra está apoiando 83 missionários desta Aliança da Misericórdia, além de muitos outros projetos de formação de leigos religiosos e também de sacerdotes. O carisma destes sacerdotes missionários italianos inspira-se na devoção à Divina Misericórdia. Os abundantes frutos do seu trabalho provêm da sua confiança no poder da oração e da sua convicção de que toda pessoa é capaz de converter-se a Cristo e sair de sua situação sem importar quão grave esta seja. Zaqueu pequeno com um anão queria ver Jesus. Subiu por uma árvore então para ver Jesus passar. A Aliança da Misericórdia é uma resposta ao chamado da Igreja a uma evangelização nova em seus métodos e em seu fervor. Em todo o Brasil e em todo o mundo, a Igreja experimenta esta aspiração de muitos católicos por aprofundar seu compromisso com sua fé e com o próximo. Um desejo que transforma o interior dos nossos corações para logo restaurar o mundo que nos rodeia. Zaqueu pequeno com um anão queria ver Jesus. Subiu por uma... Oração, informação e caridade.
Este é o tripé em que ajuda a igreja que sofre e atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. O que acabamos de ver e ouvir e presencializar através deste documentário, Aliança de Misericórdia. Uma expressão viva de uma igreja viva da ação do Espírito Santo em nossos tempos. Uma antecedência quase do grito do Papa Francisco: saiam, saiam para as periferias. Esses dois padres italianos, que vieram de uma situação de conforto, vêm para a cidade de São Paulo, sente seu amor por Jesus e vai na direção daqueles que Jesus disse desde o começo de sua vida: diga ao mundo que eu fui ungido para levar a boa nova de esperança aos mais pequeninos, aos aflitos, aos pecadores, aos sem vez, sem voz. Exatamente aí uma igreja de Jesus que não tem uma sensibilidade pelos que mais sofrem, não entende Jesus. Aliança de misericórdia é esse grito vivo de um Deus vivo que suscita na igreja de hoje uma igreja comprometida com os mais feridos da terra. Essa igreja precisa de nossa ajuda. Eles hoje já vão na direção da Polônia, de vários países do mundo, levando esse amor contagiante, esse Cristo vivo, vivo. Ligue agora para 0800 77 099 27. Ligue agora. Eles precisam de ajuda. Esses missionários que tudo deixam, esses jovens que se transformam em Jesus, precisam que nós os tornemos cada vez mais apaixonados por Jesus. Que Deus, que é Pai, cheio de infinita misericórdia, derrame sobre esses jovens da Aliança da Misericórdia cada vez mais a paixão por Jesus e pelos que mais sofrem no mundo. E eu e você, o que fazemos pelos mais pequeninos do mundo? Se jovens deixam tudo e se entregam pelos mais feridos da terra, o que eu estou fazendo pelo Cristo que sofre, nos irmãos que estão ao meu lado? Resta uma pergunta e uma resposta.